Muito bem, para falar justamente sobre a expectativa da votação da PEC dos benefícios, nós vamos conversar agora com o deputado Danilo Forte, que é o relator da proposta na Câmara. Deputado, prazer tê-lo conosco aqui. A gente observa então aí a movimentação política, claro que é preciso uma base sólida. O senhor acredita então que haverá hoje a possibilidade de discussão e aprovação em 2 turnos? Muito bom dia ao senhor. Bom dia, é um prazer muito grande estar falando com vocês. Eu acho que a população brasileira, principalmente a população mais carente, tem pressa em receber o subsídio, né? Em receber o auxílio. Então, isso é fato. A gente precisa, de fato, liberar esse recurso para poder abastecer bilhões de brasileiros que estão passando necessidade. Esse aumento é muito significativo, porque com R$400 você já não faz uma feira com dignidade, né? Com R$600 você já melhora a qualidade dessa feira, além de todo o processo de injeção de recursos na economia, porque se a gente consegue baixar os impostos por um lado, como nós já estamos falando aí do efeito do PLP 18, de minha autoria, que se transformou na Lei Complementar 194, que já está reduzindo, principalmente, o preço dos combustíveis nos postos pelo Brasil afora. E se você consegue também, por outro lado, injetar recursos, somente na base da sociedade, né, naqueles que, os mais pobres, que são os que pagam a conta maior pela inflação, pela carestia, você cria toda uma dinâmica na economia que vai ajudar, inclusive, a aumentar o PIB, né, vai ajudar, inclusive, na recuperação econômica do Brasil. E eu acho que no momento em que tem sobra de caixa nos governos, porque nós não estamos criando dinheiro novo, nós não estamos criando imposto novo, nós estamos apenas aproveitando os 65 bi que teve de excesso de arrecadação nesse primeiro semestre. E com isso, injetando 41 bi e meio para o aumento do auxílio emergencial de R$400 para R$600, o aumento do Vale Gás de 56 para R$120, porque com R$56 você não compra um bujão de 13 quilos em lugar nenhum do Brasil, a injeção do voucher do caminhoneiro de R$1.000 para aquele caminhoneiro que é autônomo, que ele mesmo dirige o caminhão dele e que está vivendo com muita dificuldade, para o taxista que sofreu muito com a pandemia e agora está se reinserindo aí no mercado de trabalho, que vai dar algo em torno de R$200 um pelo outro, e também para a agricultura familiar, que também ficou muito penalizada por causa da questão da pandemia e da crise econômica. E agora ela se reintegra no processo, através, inclusive, dos programas de aquisição de alimentos mantidos pelo governo federal. São mais R$500 bilhões que vão ser injetados nesses setores. São setores básicos, né? Eu queria, inclusive, colocar os motoristas de aplicativos, mas, infelizmente, não tem como você ter controle sobre isso, porque a rotatividade de mão de obra é muito grande, mas eu acho que é uma iniciativa importante para ajudar, inclusive, o Brasil nessa retomada econômica. Deputada, a oposição está numa situação extremamente delicada, porque ao mesmo tempo que ela classifica tudo isso aí como algo eleitoreiro, que o presidente está fazendo para minimizar justamente o desgaste econômico, que é muito forte, não apenas no Brasil, nos Estados Unidos, Europa, a gente sabe, a inflação é a maior também na Europa, nos Estados Unidos, no país aqui, 2 dígitos também. Mas como é que ela vai votar contra também essa PEC aí nesse momento, né? Como é que o senhor avalia essa argumentação da oposição? Muito difícil votar contra aquilo que vai beneficiar 30 milhões de brasileiros, né? E, inclusive, alcançando mais 2 milhões que estão fora do cadastro do auxílio emergencial. São pessoas que estão à margem do processo produtivo e que estão precisando comer. É inadmissível e contraditório você viver num país que é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e temos quase 30 milhões de pessoas passando necessidade. A gente tem que inverter essa lógica. E por isso mesmo é que a gente criou uma situação jurídica capaz de fazer com que o dinheiro possa chegar, o auxílio possa chegar a quem precisa, sem ferir nenhuma regra constitucional. A introdução do estado de emergência é exatamente para dar esse suporte, porque nós não tínhamos estado de emergência na Constituição Federal. Nós temos estado de calamidade, nós temos estado de defesa e nós temos comoção social. Mas o estado de emergência tinha na lei eleitoral. E era necessário que nós tivéssemos também na Constituição para dar segurança de que o Poder Executivo pudesse liberar o recurso. E a urgência também da votação em função de que
nós temos que concluir até o dia 15, que é o fim aqui do primeiro semestre legislativo do Congresso Nacional. Ainda vai ter que ser editada uma medida provisória, porque o Congresso Nacional não pode liberar financeiro. Quem libera o financeiro é uma ação do Poder Executivo, e a medida provisória é uma ação do Poder Executivo para poder fazer os pagamentos. E já em agosto, a gente vê esses recursos chegando na mão de quem precisa. Então, eu acho que teve a urgência, teve a segurança jurídica e agora vai ter o benefício, se Deus quiser, chegando nas pessoas que estão aí passando necessidade. Deputado Danilo Forte, o senhor falou a respeito agora da questão dos combustíveis, né? O senhor também está cuidando daquela questão dos biocombustíveis, porque nós sabemos aí que os derivados de petróleo então entraram nessa redução do ICMS e a questão do etanol ficou desequilibrada. Como é que vai ficar também essa questão do etanol aqui no país? Eu acho que o Brasil devia se orgulhar de ter desenvolvido uma tecnologia que tanto vem da nossa raiz, até porque a primeira cultura econômica do Brasil foi a cana-de-açúcar, né? E na crise de 70 do século passado, né, com a primeira grande crise do petróleo, o álcool foi exatamente o diferencial do Brasil. Então, eu acredito que a gente possa, a partir daí, né, ter até toda uma expertise agora para avançar ainda mais. O mundo aumentou muito o consumo do diesel, porque com essa guerra da Rússia com a Ucrânia, a Europa, que tinha a geração de energia na térmica a gás que vinha da Rússia e da Ucrânia, está tendo que mudar essa matriz energética, e ela está mudando para o diesel. É por isso que o diesel subiu muito de preço. Pela primeira vez, o diesel está mais caro do que a gasolina aqui no Brasil. E a gente precisa inverter essa lógica, até porque é o diesel que transporta toda a logística da infraestrutura do país. Então, eu acho que o biodiesel pode ser uma sinalização positiva para que a gente possa sair desse risco, inclusive, de desabastecimento. E estimular o biodiesel, né, como nós estamos fazendo, é uma forma, inclusive, de dar competitividade a esse produto. Então, eu acho que, tecnologicamente, nós já avançamos muito para que tenha uma aceitação maior como combustível, inclusive, para os motores de última geração, né? E, por outro lado, também, nós temos que fazer com que essa indução possa chegar no produtor rural, através das diversas alternativas que passam pelas oleaginosas, seja girassol, seja soja, seja milho, seja sebo, seja mamona. Quer dizer, nós temos que estimular todos esses setores para que eles possam produzir. E nós estamos investindo aí algo em torno de 3,6 bilhões na medida provisória, exatamente para garantir também a paridade do álcool, na medida em que, com a redução dos impostos e com o fim dos impostos federais com relação aos combustíveis fósseis, principalmente a gasolina e o diesel, essa competitividade ficou menor. Então, esses recursos também vão servir para dar essa paridade, para manter mais ou menos aquele equilíbrio em que o álcool custa algo em torno de 60% a 70% do preço da gasolina. Inclusive, aí no estado de São Paulo, a gente já está vendo o álcool sendo vendido abaixo de R$4. 15 dias atrás, estava quase chegando aos R$6. Isso é uma vitória já muito grande, e eu quero que isso, inclusive, contamine todo o Brasil, que todo o Brasil possa também ter, né, o seu combustível limpo, né, inclusive que emite menos carbono do que o combustível fóssil, ajudando, inclusive, na questão do combate às mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, com tecnologia 100% brasileira. Deputado Danilo Forte, eu queria que o senhor falasse, então, agenda cheia aí, qual que é a expectativa, a primeira sessão, a primeira aprovação, a primeira discussão, depois tem que passar por uma segunda discussão. Qual que é a agenda hoje, desta terça-feira, justamente no Congresso, para a PEC dos benefícios? Vamos entrar numa maratona, né? Nós vamos votar aí a PEC dos benefícios, que é a PEC 15, a pensada com a PEC 1, né? A antiga PEC 16. Nós vamos votar a PEC 11, que é a questão da regulamentação da profissão dos enfermeiros. Vamos votar a lei de diretriz orçamentária e vamos votar também a questão dos vetos, né, ao PLP 18, de minha autoria, que foi aquele que reduziu os impostos, porque nós temos um compromisso também de fazer a compensação. Na transição, na redução dos impostos estaduais, se houver uma queda superior a 5% da arrecadação total do Estado, a União se compromete a compensar essa perca, né, essa queda de arrecadação. Eu, particularmente, não acredito nisso,
porque quando você injeta dinheiro na base da economia, o que faz é a arrecadação crescer. Foi assim na época do Bolsa Família e com certeza será assim novamente. Então, eu tenho certeza que de hoje para amanhã, terça e quarta aqui vai ser um corrido, mas vai ser muito bom porque o Congresso vai dar sua contribuição para o povo brasileiro. O nosso papel aqui é votar as leis. E nós estamos votando as leis focado naquilo que o povo brasileiro mais quer ver, né? Redução de imposto, uma mini reforma tributária que vai contribuir muito, inclusive, para uma reforma tributária de maior profundidade, eu tenho certeza disso, que essa lei nossa, de minha autoria, que reduz os impostos, já inicia um novo processo de uma reforma tributária a partir da visão do cidadão, tirando um pouco daquela briga dos estados com o governo federal, né? A gente sabe que essa polarização impedia muito a votação de uma reforma tributária, de fato, no Brasil, e aí com essa questão da redução do enquadramento dos impostos, botando a família brasileira, o direito de cidadania como foco principal, a gente conseguiu avançar muito. E vamos avançar mais, se Deus quiser, e acho que daqui para quinta-feira tudo isso estará votado e a gente vai aí, já por recesso, entregando o nosso papel aqui como legisladores. Agradecemos a participação aqui na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, segunda edição, deputado Danilo Forte, União Brasil do Ceará, que é o relator da PEC dos benefícios. Expectativa, então, entre hoje e amanhã, o Congresso vai deliberar essa questão. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Eu que agradeço. Bom dia para vocês e vamos firmes seguindo para construir um Brasil novo.